o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos. Boa noite, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, que nós faremos nesta noite
fazer alguns pequenos comentários sobre a lição do próximo domingo, que é a lição A Dádiva da Lei. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã, na Escola Bíblica Dominical. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. E também, às terças-feiras, as lições da Escola Bíblica Dominical. Elas são demasiadamente preciosas para nós. Portanto, nós não podemos, não queremos e não iremos, em hipótese nenhuma, abrir mãos dos ensinamentos que estas lições têm para cada um de nós. E, meus irmãos, antes da gente começar o nosso pequeno estudo, nossa palavra, nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, ó Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, ó Deus, de cada dia, nos dá hoje, ó Deus, e perdoe, ó Pai, as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ó Deus bendito, nosso muito obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, pela sua misericórdia que tem sido contínua, ó Deus, em nossas vidas. Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por tudo isso. Pai bendito, nós temos uma série de pessoas, de irmãos em Cristo que estão acamados. Peço, ó Deus, as tuas bênçãos para o Marcos, filho da irmã Darcy, ó Deus, que passou por uma cirurgia. E ainda os parentes, ó Deus, estão aguardando os resultados, ó Deus, para ter noção, ó Deus, das reais dimensões, ó Pai, daquela cirurgia. Ó Deus, a nossa gratidão, porque o coração da mãe, ó Deus, tem sido um coração muito grato ao Senhor, apesar das tribulações, das lutas pelas quais elas têm passado. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pelo esposo da irmã Máxima, nós te pedimos pelo Diego, nós te pedimos, ó Deus bendito, as tuas bênçãos para a vida, ó Deus, do Júnior, que amanhã, quarta-feira, irá apresentar os resultados, ó Deus, dos exames aos médicos para uma possível cirurgia, ó Deus. Cuide, ó Deus, daquela vida, abençoe, ó Deus, aquela vida. Abençoe, ó Deus, aqueles irmãos, ó Deus, que estão precisando, ó Deus, de Ti. Precisando, ó Deus, da Tua compaixão. Precisando, ó Deus, do Teu amor e da Tua manifestação. Estão precisando, ó Deus, mas não é o Senhor, Deus, que tem sido falho, ó Deus. São as percepções deles, ó Deus, que têm impedido, ó Deus, deles contemplarem, deles experimentarem, ó Deus, deles verem, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles. Abençoe a irmã Eugênia, ó Deus. Abençoe o Diego, ó Pai bendito. Abençoe, ó Deus, a irmã Maria Porcina, abençoe os idosos da sua igreja, abençoe os jovens, abençoe os casais, abençoe as famílias. Ó Deus, abençoe, ó Deus, os adolescentes, as crianças, ó Deus, todas as faixas etárias da igreja, ó Deus, sintam, ó Deus, a Tua presença, a Tua comunhão e a Tua bênção. Também, ó Deus, nós fazemos um pedido muito especial. Tire dos nossos corações, ó Deus, as malignidades, ó Deus, aquilo que é mal, ó Deus, que existe dentro dos nossos corações. Torne, ó Deus, a nossa vida uma vida de reaprendizagem com o Senhor. Ó Deus, tudo isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Irmãos, vamos pensar um pouco. A nossa lição do próximo domingo, ela vai falar sobre a dádiva da lei. E essa lição, ela está baseada exatamente no livro de Êxodo, capítulos de 21 até o capítulo de número 23 e também capítulo de número 33. São textos que gostaria que os irmãos reexaminassem, tirassem lições para as suas vidas, mas não ficassem na perspectiva do futuro, ficassem na perspectiva, o que esse texto tem a falar comigo. As leis do
Antigo Testamento, elas são muito avançadas para a época em que elas foram produzidas, sem sombra de dúvida. Nós temos que levar em consideração que esse contexto aqui ainda é o contexto que reina a lei que nós conhecemos, a lei do talião, ou Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, são exatamente os preceitos daquela lei, da lei de talião. Nós entendemos que, afinal de contas, como diz o filósofo Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Todos contra todos, o homem, todos contra todos. As maiores realizações, as maiores obras dos homens são as guerras. Sem sombra de dúvida, não tenho a menor dúvida quanto a isso, e a Bíblia não deixa sombra de dúvida também quanto a isso. Hobbes interpretou a Bíblia de forma magnífica, quando ele vai tratar desses assuntos, embora ele vá tratar de filosofia, ele não vai tratar exatamente de Bíblia. Mas não há a menor dúvida do que ele fala, já está tudo na Bíblia, é uma interpretação. Aí lá nós temos o primeiro tópico, que vai tratar sobre as leis acerca da propriedade. O autor diz: estipulam as leis e regulamentam o 8º mandamento: não furtarás. Os chamados filósofos contratualistas, eles tratam disso. E o filósofo que mais se preocupa com isso é John Locke. Ele é um filósofo de natureza, né, liberal, defensor da propriedade privada, e ele vai tratar também sobre este assunto. Mas a Bíblia já tratava isso antes dele tratar. A propriedade privada, não há nenhum pecado, não há nenhum mal. Deus não se opõe contra o uso da propriedade privada. O que Deus se opõe, o que Deus não aprova, é a posse, o domínio da propriedade do outro. A terra, ela é muito vasta e ela teria condições de oferecer propriedades para todos. Todo mundo poderia ter a sua casinha, no seu lugar para residir. Então essa é a preocupação de Deus. Essa terra é de todos, a terra não são de alguns. E isso Deus já deixa bem claro lá nos princípios que ele vai estabelecer acerca das leis da propriedade. Eu não vou entrar em detalhes mais profundos, que o tempo não permite. Depois nós temos as leis acerca da moralidade. E o autor diz, né, o 7º mandamento, não adulterarás, é regulamento em diversos preceitos posteriores. Então, veja bem, não adulterarás. É o abuso, o direito que muitos acham que têm sobre o corpo do outro, sobre a violação do outro. O adultério, ele não é normatizado pela Bíblia. Deus não aceita isso. Porque a determinação de Deus é que cada um tenha o seu esposo, cada um tenha a sua esposa. E o adultério, ele é um pecado que traz alcances sociais muito graves. Quando há um pecado dessa natureza, toda a família é afetada, principalmente os filhos. E Deus tem essa preocupação com a santidade do corpo, com a santidade da família. Deus sempre teve essas preocupações de manter a família dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente extremamente harmonioso, né? A quebra desse mandamento vai trazer muitos conflitos. E esses conflitos, eles irão trazer angústia para quem? Para aqueles que praticaram. E Deus, esse pecado, ele não vai atingir a Deus, mas ele vai atingir a família num todo, vai atingir os filhos. E Deus não gosta disso, Deus não quer isso. Deus quer o bem-estar da família. Então esse é um princípio muito importantíssimo que nós devemos observar. Depois nós temos a lei acerca da feitiçaria. O feiticeiro, ele recebe as reprimendas da Bíblia, a palavra de Deus. É o que foge dos princípios.
é algo que foge, que está longe do amor de Deus. Normalmente, o envolvimento com a feitiçaria envolve, como diz o apóstolo Paulo, que escreve a sua carta aos Efésios, Paulo diz, as potestades espirituais, as hostes malignas. Feitiçaria e hostes maligna e malignidade estão muito próximas. A relação é muito íntima. Feitiçaria não é algo que Deus aprova. Agora, é importante a gente também atentar que no meio evangélico existe a feitiçaria evangélica. É só você abrir aí os YouTubes, né, profetisas, mulheres, homens, fazendo o mesmo papel que os feiticeiros fazem, sem sombra de dúvida. Então, hoje nós temos a feitiçaria ou a macumbaria, a feitiçaria evangélica. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A vida é um desafio. Busque mais a Deus. Essas práticas, elas não podem ser disseminadas, elas têm que ser retiradas dos nossos meios, principalmente para a nossa própria saúde espiritual. Festas e celebrações. Aqui, o nosso Deus é um Deus que também permite que sejamos alegres, que haja alegria. Quando se fala em festas e celebrações, nós temos que ter cuidado, tomar as devidas precauções para que a gente também não cometa algum tipo de deslize, algum tipo de pecado, algum tipo de desobediência a Deus. As leis israelitas, as festas israelitas são próprias deles. A Igreja de Cristo não tem nada a ver. São festas nacionais, são festas de nações. É muito comum segmento evangélico, somente aquele segmento que quer viver no paraíso, aquele segmento que acha que tem que estar no paraíso, é muito comum esse segmento evangélico fazer caravanas e caravanas de crentes para ir para Israel, para participar da festa das colheitas, festa dos tabernáculos, festa de sei de quê, festa... Isso tem nada a ver conosco. As nossas festas, elas são festas que devem ser realizadas dentro de uma outra dimensão. A festa de estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele mesmo entusiasmo que tem o povo de Israel nas suas celebrações e que são normais e que devem ser assim, também deve existir também no nosso seio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas às vezes o princípio que nós estabelecemos é um princípio que nada tem a ver com isso. Domingo para muitos crentes, para muitas casas, se tornaram momentos de martírio, de sofrimento, porque entendem que naquele dia poderiam estar fazendo outra coisa, cuidando de afazeres de casa, os homens, os maridos fazendo os reparos que não foram feitos durante a semana, as mulheres melhorando mais o ambiente que vivem, os filhos, hoje eu não posso ir porque hoje eu estou preocupado, eu estou estudando para a prova que será na segunda-feira, para a prova que será na terça, a semana que será a semana de prova. Esse tipo de coisa que a Bíblia não autoriza. Mas também a Bíblia não estabelece uma autoridade, uma reprimenda violenta para aqueles que, de uma forma ou de outra, praticam isso. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Mas o que Deus condena é a continuidade. É o estar, é o deixar de experimentar a graça da presença. A nossa festa é a festa espiritual. Domingo deve ser um momento de alegria, um momento de festa, um momento de júbilo. Eu estou indo para a casa do Senhor, eu vou para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Além disso, também nós temos outras festas, festas de aniversários, festa de congratulações.
Nada impede que tenhamos festas, mas essas festas não devem estar acima do Senhor. E essas festas, elas não devem ser celebradas para simplesmente lembrar-se daquele que está sendo homenageado. A glória, o louvor, a honra deve ser oferecida a Deus. Portanto, a lição deste domingo, 27, trata com princípios. Trata com princípios. Ali estão os princípios que nós devemos estabelecer para a nossa intimidade, para a nossa convivência com Deus, para a nossa convivência com o próximo, para a nossa convivência com este mundo. Portanto, que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna. Meu Deus, palavra destino, vou mudar meu destino. Oh, meu Deus, este grande publicista eu com Jesus Cristo. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixe meu caminho. Obrigado, Senhor, porque tu me amaste primeiro, porque o Senhor me escolheu primeiro pelo teu amor. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua igreja nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor só temos que agradecer. Um Deus tão lindo e maravilhoso, tão maravilhoso. Contigo, meu amigo, protetor e rei, seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar também, meu Deus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não deixe meu caminho. Oh, meu Uma série de entrevistas com os membros da igreja. E essa primeira série nós vamos ter uma entrevista com a Darcy. Essa entrevista ela ficou um pouco longa e ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte será passada hoje, será veiculada hoje, e a próxima será veiculada na próxima terça-feira. Por que nós escolhemos a Darcy? A Darcy está passando por um momento muito difícil. Eu não sei se eu teria a estrutura de passar por aquilo que ela está passando. Confesso que eu não sei, porque eu não conheço as minhas forças. Nem você, ninguém conhece. Mas ela está passando por um momento
de tribulações. O filho já fazia há bastante tempo em cima de uma cama, de uma cadeira de roda. Essa semana, a semana passada, ele passou por uma cirurgia, amputação. A gente ainda não sabe as dimensões dessa amputação, se foi a perna, se foi o pé, não sabemos. E também uma outra microcirurgia que também inspira muito cuidado. Está em recuperação, está na UTI, mas a Darcy tem vencido toda essa etapa com muita força, com muitas bênçãos, com muita glorificação a Deus. E o que me chama muita atenção nela é que mesmo diante de todos os sofrimentos que ela tem passado, ela não tem culpado ninguém, ela não tem culpado a Deus, ela não tem culpado a igreja, ela não tem culpado a liderança da igreja, ela não tem culpado ninguém. E outra coisa também muito importante, que me ensina muito e que chama muita atenção, apesar de todas as dificuldades que a Darcy passou e tem passado, ela não, quando ela vai na igreja, ela não vai de cara feia. Ela não fica carrancuda. Ela não cria aquela casta que muitos de nós criamos. Olha, eu estou sofrendo, vocês têm que ter atenção para mim. Vocês têm que olhar para mim. Vocês têm que me abraçar. Não, esse não é o sentimento que está no coração dela. As pessoas que nem conhecem a Darcy não sabem. Se vê a Darcy na igreja, imaginam que todo mundo pode estar passando por um momento difícil, menos elas. É por isso que eu estou trazendo. E eu vou fazer entrevista com jovens, com adolescentes, eu vou fazer entrevista com idosos, vou fazer entrevista com muita gente. Viu? Então, vamos ouvir essa entrevista, primeira parte dessa entrevista com a Deus. Que deve fazer de fazer me arrependi, mas ouvi uma em especial, foi a mais certa que eu já vi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida são em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo por conhecimento de pecado, mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Desde que nós aqui chegamos praticamente, é uma das fundadoras, né? Então dá para vocês verem que a idade dela é um pouco superior à minha, né? Porque ela esteve presente não na fundação, mas ela esteve presente antes da fundação, né? Então a Darcy é cofundadora, né?
no dia da fundação, no dia da organização, ela não estava, mas ela já vinha já há alguns anos, né, participando do trabalho nascedor, o trabalho que estava nascendo, né? Daci, há quantos anos, você lembra como é que foi a sua conversão, em que ano você se converteu, qual igreja você se converteu? Vamos ver se você consegue lembrar, isso é muito importante para nós, viu? Bom dia a todos, bom dia. Ó, pastor, o que eu me lembro é assim, quando nós viemos do Recife, nós fomos morar na Cachoeirinha, e um dos bairros da Cachoeirinha, né? Depois a gente foi bem distante, mas era membro da igreja, era membro eu. Nós íamos, acompanhados do pai e tudo mais, a Igreja Batista Nova Canaã, lá na Cachoeirinha. E o pastor, eu nunca esqueço dele, o pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos, o pai do pastor Fausto, né? E ele me batizou, eu fui batizado no ano de 1962 ou 63, lá na Igreja Batista Nova. Já tem tempo, hein? Viu? Eu estou falando que você é mais idosa do que eu. Fui batizado em 66, viu? 62, olha, então. E a sua vinda para Morato, como é que foi? Ó, a nossa vinda para Morato foi, como a Gessilene, minha irmã, nasceu no ano 70, aqui em Morato, então a gente veio por 65, por aí. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi por aí. Como a gente nasceu aqui em 70, em Morato, então nós viemos e nós fomos morar na Vila Espanhola. Depois da Ponte Seca, que agora tem aquele viaduto, mas antigamente não tinha. A gente passava pela Ponte Seca, era debaixo da ponte. E nós fomos morar lá, no sítio lá na Rua Antônio Soriano Dias. Era assim. E eu estudei ali na Escola Belém da Serra, ali na subida. Então, isso foi mais ou menos por aí, 66, 68, porque a gente nasceu no ano 70, então eu calculo por aí. Tá. E aí, daí para você ir para a igreja, como é que começou esse trabalho? Como é que você conheceu a igreja? Aliás, a igreja na época era congregação, né? Ou um trabalho, né? Um trabalho que estava iniciando na casa de alguém. Como é que foi esses primeiros contatos e depois os primeiros anos aí? Olha, pastor, é assim, que alguns detalhes eu não me lembro, mas eu lembro assim, o pai conheceu o pastor Joaquim, que hoje é o irmão Joaquim. E não tinha igreja batista aqui em Morato. Isso. Nós íamos na igreja presbiteriana ali no centro, a igreja de Ricardo, que eu era membro, né? Então a gente ia lá. E aí o trabalho batista começou assim, isso em resumo, mas começou assim, um domingo era lá em casa. Isso. Lá no sítio onde a gente morava, e um domingo era no irmão Joaquim. Isso. Lá no 120. Então, nós subíamos, de lá para o 120, a pé, rua de terra, de barro, aquela coisa toda. Eu era pequena, né? Eu era, né? Criança, jovenzinha. E a gente ia, e foi assim que começou o trabalho batista. Isso. Então, a gente ia, depois teve um outro irmão, Aldérito, também na casa dele. E aí, assim foi se expandindo. Quando começou a congregação, mesmo que alugou aquele, que era onde morava, ali naquela ruazinha que morava e mora a irmã Altamira, o irmão Domingos, então foi ali que começou a congregação. Aí, sempre, né? O pai, um coral, aí tinha o coral, a gente cantava muito. Nunca esquecemos.
A tribo lá do coração. Esse aí, olha, era assim, é muito bom. Então, assim, foi assim que começou o trabalho batista aqui em Morato. E logo depois eu lembro a congregação, quando veio aqui onde é o Federzone, aqui no centro, Isso. ainda lembro, A congregação, então, se reuniu ali também, naquele. bem ali. Isso, Então, assim, aí depois que a gente mudou de Morato, né? isso. Aí, quando voltamos para Morato, já era a igreja, já era o pastor Valdinei, e aí a gente voltou para lá. Então, assim, Deixa eu falar mais algumas coisas. Primeiro, a Daci é mãe de 3 filhos, né? Então, nós temos o Marcos, o Renato, né? E a Juliana, né? E quantos netos você tem? eu tenho 3 netos. 3 O netos, né? Tomás, Isso, todos conhecem, né? O isso, Tomás do Renato, e da Juliana. Tem isso, os gêmeos, o Alexandre e a Isabela. O Marcos não tem filhos, mas tem as 2 enteadas, que são as filhas da Morgana, da esposa dele, que são a Lívia e a isso. Luísa. Ok. Nós vamos rodar uma vinheta e logo em seguida a gente retorna para continuar. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Ouvindo a Daci, ok? Daci, uma coisa muito importante que a gente gostaria de saber, né? Como é que está a sua fé em Jesus nessa pandemia, nessas lutas, né? A gente sabe que a irmã está passando por uma luta muito difícil, né? O filho acamado em recuperação, né? Como é que tem sido essa batalha aí, você com Cristo, a sua fé, como é que tem sido a sua fé? Ela tem sido abalada, você tem ficado triste, você tem ficado desanimada, você tem desejo, às vezes, de abandonar, né? Como é que é? Fala para a gente a sua experiência, né? Durante esse tempo aí de pandemia, esses 2 anos aí de pandemia agravado com a situação do Marcos. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Lembre-se das nossas atividades. Domingo pela manhã, culto presencial. Domingo à noite, culto online. Domingo à noite, também culto de louvor a Deus, lá na congregação do Jardim Aparecida, lá no Parque 120, conhecida como Parque 120, mas na verdade ela está lá na Jardim Aparecida, Rua Cláudio Lázaro, 264. Se você já tomou vacina, você se sente seguro, vai lá nos visitar. Nada impede de você estar conosco. E eu convido também os irmãos da igreja, vá lá, vai passar uma noite conosco. Vai lá nos abençoar. A congregação está precisando da tua bênção, irmão. Vai lá. O irmão que tem carro, pega o seu carro, vai lá participar conosco, presencialmente. Vai conhecer os irmãos, abraçar os irmãos. Eu sei que esse momento é um momento que não dá para abraçar, mas pelo menos um abraço espiritual. Vai lá ver os irmãos, rever os irmãos. Que bom, gostoso. Experimente essa comunhão. Vá lá conosco. Viu? Então, um bom início de semana, uma boa quarta-feira, uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira, um bom sábado e um rejubilante domingo. Que Deus abençoe. Nosso Pai, obrigado pelos momentos que passamos juntos aqui. Obrigado por esses momentos. Ó Deus, obrigado. Tudo isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus.